Uma das perguntas mais frequentes que geólogos recebem da população, do povo, das pessoas é como se tornar proprietário de uma mina? Ou ainda, como alguém consegue autorização para extrair minérios, pedras preciosas ou outras substâncias minerais? Nesse vídeo, vou esclarecer essas dúvidas e outras para que você se torne um pequeno empreendedor mineral. Antes de detalhar o caminho para se tornar um minerador, é importante mencionar algumas normas que regem essa atividade. A legislação que estabelece as diretrizes sobre pesquisa, extração e comercialização de substâncias minerais está contida no Código de Mineração, Decreto-Lei 227 de fevereiro de 1967, com alterações ocorridas nesse código em outras épocas, mas é a legislação que rege toda a extração, pesquisa, comercialização de substâncias minerais. Esse código aborda as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis que podem ser encontradas na superfície ou no interior da Terra, formando os recursos minerais do país. De acordo com a Constituição brasileira, as riquezas minerais pertencem à União e não ao proprietário da terra onde estão localizadas. Isso significa que o proprietário do solo, seja um terreno, fazenda, sítio, uma chácara, também conhecido como superficiário, não detém a posse do subsolo. A posse do subsolo é exclusiva da União e a União permite ou concede a extração de bens minerais e sua comercialização. As regras para obter o direito de extrair uma substância mineral não são uniformes. Elas variam conforme o tipo de mineral em questão. O órgão responsável pela regulamentação e fiscalização da pesquisa, extração e comercialização de bens minerais no Brasil é a ANM, Agência Nacional de Mineração, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A exploração de substâncias minerais pode ocorrer de várias formas, o que chamamos de regime de extração. Então, os regimes são aquelas individualizações desses bens minerais e como eles são concedidos ou permitidos que sejam explorados. Basicamente, nós temos 3 regimes para todos os brasileiros e brasileiras ou empresas brasileiras que são utilizados para a exploração de substâncias minerais. Autorização de pesquisa / concessão de lavra, que é um regime dentro de outro. Autorização de pesquisa, você começa com autorização de pesquisa e parte para uma concessão de lavra. Você não sai de uma concessão de lavra sem antes ter passado por uma autorização de pesquisa. Então, ele é basicamente um único regime. Então, a autorização de pesquisa, ela depende de uma autorização da Agência Nacional de Mineração. E a concessão de lavra é necessária uma portaria de concessão de lavra do Ministro de Minas e Energia. Na autorização de pesquisa, concessão de lavra, todos os minerais podem ser trabalhados segundo esse regime, exceto minerais nucleares, minerais radioativos ou minerais nucleares. Um outro regime é o licenciamento mineral, quando depende de uma licença expedida conforme regulamentos administrativos locais, além do registro dessa licença na Agência Nacional de Mineração. Então vai depender basicamente da prefeitura onde
esse licenciamento está sendo feito. Ele serve exclusivamente para minerais voltados para construção civil de uso imediato, ou seja, areia, brita, alguns tipos de argila, e depende, sobretudo, do município, da administração local do município. E a partir desses regulamentos municipais, eles são registrados como uma licença da Agência Nacional de Mineração. Um outro tipo de regime é a permissão de lavra garimpeira, que eu falo bastante nesse canal. Isso depende exclusivamente de uma portaria de permissão do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. A permissão de lavra garimpeira somente pode ser outorgada para os minerais garimpáveis, para a extração de minerais garimpáveis que ocorrem basicamente na superfície dos terrenos. E existe um outro regime que a gente não vai entrar em detalhes, que é o regime de monopólio. É quando, por meio de uma lei especial, a exploração é realizada diretamente ou indiretamente pelo governo federal. Esse é o caso dos minerais radioativos, minerais nucleares. Então, o que interessa para o cidadão comum, para as empresas, para os CNPJs e CPFs, é entender que a autorização de pesquisa, concessão de lavra, serve para todos os minerais. Licenciamento mineral, ele é exclusivo, é uma forma exclusiva para minerais de uso imediato na construção civil, e a permissão de lavra garimpeira é um regime voltado para minerais garimpáveis. Então, entendido que nós temos basicamente esses três regimes: autorização, concessão, licenciamento e permissão de lavra garimpeira. O que existe em comum entre esses regimes é basicamente um cronograma de atividades. Primeiro, a área precisa estar livre. Se a área não estiver livre, não adianta você entrar por um regime ou por outro, que ela vai ser negada. Existe uma área máxima. No caso de permissão de lavra garimpeira e licenciamento mineral, são máximas as áreas de até 50 hectares. No caso de permissão de lavra garimpeira, se você tiver uma cooperativa, se for pedido através de uma cooperativa garimpeira, você consegue até 1.000 hectares. E no caso da autorização de pesquisa, a tua área máxima é de 2.000 hectares. Na Amazônia legal, essas áreas são um pouco maiores. A área estando livre, você escolhe uma área máxima para requerer. Então você parte exatamente para o requerimento. Você vai requerer ou para uma autorização de pesquisa, ou para um licenciamento mineral, ou para uma permissão de lavra garimpeira. Uma vez esses requerimentos estejam aprovados, você parte para a avaliação do depósito mineral. E, tendo uma avaliação de que existe o recurso mineral que você pretende explorar, você elabora um plano de lavra e providencia o licenciamento ambiental. Isso é muito resumido, gente, é muito resumido, mas basicamente são esses os passos a serem dados tanto para o licenciamento, para a permissão ou para a autorização de pesquisa. Feito esses dois primeiros passos, você parte para a lavra, para o beneficiamento e para a venda no mercado. Então, para que uma mineradora funcione, até você chegar com o teu produto no mercado, você teria que passar por todas essas avaliações. Primeiro, escolher a área. Essa área tem alguns requisitos legais, ela não pode estar em área indígena, não pode estar em áreas com restrições ambientais,
você precisa fazer um requerimento para a Agência Nacional de Mineração. Você parte para uma avaliação desse depósito mineral. Você não sai escavando a tua área toda para procurar o teu bem mineral. Você vai precisar do licenciamento ambiental para todos os regimes de exploração. É necessário o licenciamento ambiental. Então, veja bem que além da permissão de lavra garimpeira, você precisa do licenciamento ambiental. Além de um licenciamento mineral, você também vai precisar de um licenciamento ambiental. No caso da autorização de pesquisa, você vai precisar de um licenciamento ambiental caso você consiga o que a gente chama de guia de utilização. A guia de utilização é uma forma de você começar a explorar a tua jazida sem ter terminado a sua pesquisa mineral. Então você pode adiantar a parte de lavra da tua substância mineral a partir da autorização de pesquisa. Como é que isso funciona na prática? Você tem a autorização de pesquisa. A Agência Nacional de Mineração acabou de aprovar a sua autorização de pesquisa. Você entra imediatamente com uma guia de utilização, já conhecendo mais ou menos a tua área, sabendo que em determinados pontos da tua área você tem condição de exercer alguma extração mineral. Então você entra com a guia de utilização. Isso demora algum tempo na agência mineral, da Agência Nacional de Mineração. Teoricamente seriam 2 meses para que essa guia fosse aprovada, mas normalmente demora mais, porque a Agência Nacional de Mineração atrasa um pouco. Mas é uma forma de você, na autorização de pesquisa, já em poucos meses conseguir extrair e conseguir vender uma quantidade, não total, mas uma quantidade boa de bem mineral, capaz até de pagar o restante da pesquisa, ainda sobrar um pouco de dinheiro. A concessão de lavra, você precisaria ter um relatório final de pesquisa, mais um plano de aproveitamento econômico, nós chamamos de PAI, e mais a licença ambiental. No licenciamento mineral, você precisa da licença ambiental, além do que as prefeituras exigirem para você. E na permissão de lavra garimpeira, você precisa ter a licença ambiental. Então, você quer ser minerador? Então, os passos são os seguintes: escolha da área, fazer o requerimento, fazer um planejamento financeiro, porque você vai gastar algum dinheiro com a sua pesquisa, mas veja bem, você já pode ter parcerias. A partir do momento que você tem aprovado um desses requerimentos, autorização de pesquisa, licenciamento mineral ou PLG, permissão de lavra garimpeira, você automaticamente detém um título minerário. E com esse título minerário, você pode ter parcerias, porque o título minerário já é uma garantia financeira do teu negócio. Essas parcerias, elas podem ser de várias formas. O que normalmente se estabelece na mineração é quando você coloca um sócio oculto como parceiro. É um sócio financiador. Ou você busca também financiamentos através de bancos ou através de instituições financeiras que possam estar ligadas a algum plano econômico regional. Você vai ter, então, em suas mãos também um plano de pesquisa, vai ter a avaliação da área, vai partir para um plano de lavra e a lavra propriamente dita. É importante que a gente entenda que a exploração mineral é uma atividade de longo prazo. Ela tem uma sequência lógica bastante de detalhes, mas uma vez que você chega na fase de extração mineral,
essa extração ela é de longo prazo. Demora 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos de atividade. Uma vez tudo certo, tudo regulamentado, você tem uma atividade que vai ser para você, para seus filhos, provavelmente até para os seus netos. Então é uma atividade que você tem um investimento com algum risco logo no início, mas que uma vez implantado, você tem uma segurança de rendimentos para a vida toda. Como vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui do canal, eu tenho falado muito do programa Mineralize, que é um programa voltado para o pequeno empreendedor mineral e que oferece suporte técnico abrangente em todas as fases de um projeto minerário, inclusive na elaboração do seu próprio projeto. Se você está pensando em se tornar um pequeno empreendedor mineral, não perca a oportunidade de se inscrever no programa Mineralize. Veja o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Aprender com um especialista pode ser o primeiro passo para transformar a sua ideia em um negócio lucrativo e seguro. Além disso, se preferir, você pode optar por contratar uma consultoria especializada para desenvolver seu projeto minerário. Com o suporte certo, com orientações certas, com pessoas que conhecem o meio da mineração, você pode maximizar suas chances de sucesso e garantir um retorno financeiro sustentável ao longo do tempo. Não deixe de conferir mais informações e dar o primeiro passo rumo ao seu futuro no setor mineral. Obrigado por acompanhar o canal Geologando com Sérgio Klein e até a próxima.